Olá, pessoal do canal Pregando as Escrituras, seja bem-vindo ao nosso podcast, tá? Eu já vou apresentar o nosso convidado desse podcast, que é um pastor muito gente boa, muito legal, tá? Mas aguarde um pouquinho, tá bom? E antes disso, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, que é muito importante, tá? Porque às vezes o YouTube não notifica que nós estamos postando vídeos e tudo mais, tá bom? Então, não se esqueça. Então, de antemão, já vou pedir para que o César Cavalcante se apresente para o pessoal aqui do canal, tá? Gente, o César é pastor, teólogo, né? Ensina aí para muitas pessoas já foram alcançadas através dos seus cursos, né? E eu vi lá que você já ensinou mais de 100 mil alunos. Isso. Que é uma coisa fantástica, né? Legal. Então, eu não vou nem apresentar ele aqui, porque eu acho que é bom que ele se apresente. Então, fique à vontade, fale um pouco sobre você. Em primeiro lugar, obrigado, Deus abençoe, um privilégio poder contribuir, batendo esse papo aqui com você. E ainda mais sobre as escrituras. Então é um privilégio muito grande para mim. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Sou pastor na comunidade cristã genuína, na cidade de Campinas, apresentador de um programa de debates lá em São Paulo, na Rádio Musical FM, todos os dias, de segunda a sexta-feira, e teólogo por formação, professor de hebraico e diretor da FTB, a Faculdade Teológica Bethesda, que alcança esses números aí que você falou, de milhares de alunos, em dezenas de grades curriculares e cursos diferentes, né? Então, somados, passa de 110, 115 mil alunos. Nossa, bastante. Muita bastante gente. E deixa eu falar uma coisa para você. Você tem uma rádio. Você tem uma rádio, né, que tem alguns debates e tudo mais. Como que começou esse projeto? A rádio que eu trabalho, a Rádio Musical FM, é uma rádio consolidada em São Paulo, acho que é a principal emissora evangélica de São Paulo, operando no FM há mais de 20 anos. E eu participava dessa rádio como debatedor. Quem apresentava esse programa que apresentou hoje de debates era o Carlos Apolinário. Então, o Carlos Apolinário, que foi governador, foi deputado, foi vereador, foi um monte de coisa na política. Um cara muito importante na política. Eu tive uma amizade com ele muito, muito legal. A gente foi sócio uma vez de um projeto de telemarketing e tal. Então eu era um convidado muito frequente nos debates. Sim. E desde quando eu era solteiro, cara, na verdade. Então isso, final da década de 90. Faz um tempinho. Então comecei a contribuir ali nos debates e tal. E ele faleceu. Ele faleceu há acho que uns 3 anos atrás. E a rádio me convidou para assumir essa cadeira. Pô, foi uma honra muito grande, porque é um programa consolidadíssimo, entendeu? Na sequência o filho dele assumiu, mas aí não prosseguiu alguma coisa lá com a rádio. E aí a diretoria da rádio me convidou, falou, você é teólogo, tá? Então vamos convidar alguém que manja de rádio, que eu já fazia muito programa de rádio há muitos anos, e também na teologia. E eu estou pilotando junto com a diretoria da rádio lá, o programa de debates, que assim tem feito bastante diferença, que essa época de YouTube ganhou assim um crescimento... Um hype, né? Estrondoso, cara. Estrondoso. Então, alguns debates lá tem milhões de visualizações. Milhões realmente. Então, a rádio faz lá, de vez em quando, eles chamam de debate especial, onde eu fico como debatedor, entende? Então eu saio de âncora do programa e entro como debatedor. E aí esses debates, por exemplo, tem um debate meu com a Lana Holder sobre homossexualismo, eu não lembro agora, mas deve estar em 4 milhões de visualizações. Então, assim, começou a alcançar números que a gente nunca esperava, entendeu? Para uma rádio de São Paulo. Então, hoje eu tenho pilotado esse programa, junto com a diretoria da rádio, e também a faculdade de teologia. Bom demais. E é uma novidade, porque assim, antigamente a questão da rádio era aquela questão de sinal, as pessoas ligarem o carro ali, sintonizarem uma rádio e ouvir. Mas agora a rádio virou também televisão. Exato. E parece que isso mudou um novo formato, né? Parece que aquilo que era só som, agora também é o som e o vídeo. E isso atrai muitas pessoas, né? Por isso que hoje em dia o hype, né? Inclusive nós estamos fazendo isso, é o podcast, né? Exatamente. Porque o podcast original, aquele antigo, é aquela conversa entre o jornalista e o entrevistador. Mas parece que essa questão de podcast abriu um leque para que pessoas pudessem falar sobre coisas que antigamente não poderia falar. E eu nunca fui o cara assim do hype, né? Mas inegavelmente a gente tem que aderir aos novos modelos. Então,
quando a gente começou a perceber que o que você está chamando de hype agora é, então, transformar o podcast também na imagem, a gente começou a investir. Então, a rádio investiu pesado, algumas centenas de milhares de reais, porque para deixar o estúdio também de rádio, porque estúdio de rádio, não sei se você conhece, sempre é um lixo. Sempre é um lixo. Aí agora não, porque agora tem que ser, é tudo transmitido, então fica transmitido ao vivo. Então a rádio investiu, entendeu esse hype, e aí a gente hoje transmite com qualidade para várias plataformas, não só para o YouTube, mas também para o principal, né, é o YouTube, e a gente transmite ao vivo a programação para milhares de pessoas também na imagem. Então, a rádio 105.7, o dial, né, o bom e velho rádio, a pessoa acompanha, mas também ela consegue assistir. E é legal porque quando eu vou, sei lá, vou pregar num evento, alguma coisa, as pessoas falam: pô, pastor, eu não sabia, eu sempre ouço a sua voz há 20 anos, então eu achava que o senhor era mais, sei lá, mais branco, mais preto, maior, menor, entendeu? Tinha cabelo, não tinha, não sei o que, então é muito legal. Aí parece que muda o conceito, né? Nossa, Geralmente a pessoa fica decepcionada com alguma coisa. Eu não sei se você já viu, talvez o pessoal aqui que está conosco, talvez tenha ouvido isso alguma vez. Tem um programa que passava em Campinas que era Um Momento de Amor, era alguma coisa assim. E tinha um cara que falava assim: este recado vai para Amanda, a minha amada querida. A gente nunca viu a cara desse cara. Então é a voz do cara, mas era a voz. É a voz. A gente fala: como deve ser esse cara, né? E quando a gente vê, a gente fala: opa, é impressionante ou não é aquilo que eu imaginei, né? Mas e geralmente quando o cara tem a voz bonita, não é tudo aquilo. Parece que tem que ter alguma coisa para disfarçar, né? A voz é bonita e o cara é feio, né? Exatamente. Ô César, para você chegar onde você está hoje, teve alguns obstáculos, teve alguns desafios, é o que acontece na vida de todo cristão, e principalmente aquele que é pastor, que é mais difícil ainda, né? Me fala uma coisa, como que foi a sua conversão? Como que você conheceu o evangelho? Foi a partir da sua família, de amigos, ou foi você mesmo que deu o primeiro pé, a iniciativa? Então, na minha família, eu nasci num lar do baixo espiritismo. Então, meu pai era pai de santo, minha casa era uma casa de umbanda e tal. E eu cresci nesse meio até a adolescência. E até minha mãe não gostava muito, não, mas é o que era. Então, eu cresci, igual o pessoal vai para a igreja, eu cresci indo 2, 3 vezes por semana nas reuniões do centro, né? E então eu fui o primeiro a me converter na minha casa. E eu me converti quando eu tinha praticamente 18 anos, quase 18 anos. Eu trabalhava numa gráfica, eu trabalhava lá desde minha carteira assinada com 14 anos, na época podia. E eu trabalhava lá e o cara começou a pregar para mim. E eu, desde moleque, desde quando eu me entendi por gente, a gente lá em casa não gostava de crente. E eu nunca soube porquê, mas a gente não gostava de crente, e eu aprendi assim, é o que era. E meu pai era uma pessoa muito... Conquanto ele era assim, uma pessoa fantástica e tal, mas ele também era um cara muito estourado, muito nervoso e tal. Então eu me lembro, por exemplo, eu me lembro, por exemplo, de uma vez que a gente tava lá em casa, eu não sei, talvez eu tivesse uns 10 anos, e começou uma gritaria lá fora, cara, era um fim de semana, sabe, aquele dia tá todo mundo em casa e tal, e começou uma gritaria lá fora. Quando eu saí pra ver o que era, meu pai tava com o revólver dentro da boca do cara. Nossa. E o cara era crente, passou lá, foi evangelizar meu pai, falou que meu pai ia pro inferno, meu pai não gostou da ideia e virou... Então a nossa família meio que não gostava de evangelho. Então nessa gráfica, eu comecei a trabalhar, que eu trabalhava, o cara começou a pregar pra mim, e eu no começo repulsa, né? Não gostava, tá? Mas eu gostava do cara, entendeu? Até hoje somos grandes amigos, eu não gostava do cara. Quer dizer, eu gostava do cara, mas não queria o assunto. Sim. E aí eu comecei, falei, mano, vamos ver se... Eu não conhecia nada da Bíblia. Então, ele me deu uma Bíblia daquelas cinzas do Gideões Internacionais. Eu falei, que nem é a Bíblia, é o Novo Testamento, né? Isso. Eu falei, mano, eu vou ler isso aqui
e eu vou pegar esse cara. E eu vou começar a fazer pergunta pra ele que não tem resposta. E aí eu comecei, cara, mas ele era bom de Bíblia, entendeu? Ele era Aí bom de ficou Bíblia, difícil. cara. Ficou difícil. Tudo que eu respondia, eu ficava 2 horas lendo a Bíblia pra tentar fazer uma pergunta pra ele, e ele respondia em 2 minutos. E aí eu falei, caramba, então amanhã eu vou fazer outro. E aí eu comecei, isso durou quase um ano. Um ano. Durou quase um ano. Sem nunca ter ido numa igreja. Então só ali na hora do refeitório, a gente sentava junto, o assunto era a Bíblia. Eu contra e ele defendendo a fé. E aí, um ano mais ou menos, ele falou, vamos pra igreja um dia. Aí eu peguei e fui na igreja. E eu gostei, cara. E eu não queria dizer que eu gostei, sabe? Mas eu gostei da igreja. E aí eu comecei a frequentar. Eu fui uns 4 cultos. E a Assembleia de Deus, você sabe como é que era antigamente? Eu não sei hoje, mas antigamente o pastor perguntava quem queria. E aí você tinha que levantar a mão, ir lá na frente, não sei o que e tal. Então demorou uns 4, 5 semanas só ouvindo. A obra já estava sendo feita no meu coração, tudo, mas aí eu levantei a mão quando o pastor perguntou. E a partir desse dia eu cheguei em casa e falei, pai, sou crente agora, tal. E aí acho que meu pai vai me pôr pra fora, não vai gostar da ideia, mas aí meu pai aceitou, me contou uma história que nesse dia eu descobri que meu pai era crente até adolescente. Nossa. Eu nunca soube disso. Aí nesse dia eu soube que meu pai tocava na banda da igreja, não sei o quê. Cara. E eu falei pra ele, cara, e aí ele falou, não, esse caminho que você escolheu tá certo e tal. E aí, enfim, eu fui o primeiro da minha casa a servir, né, numa comunidade cristã e me batizar e tudo mais. Hoje sim, então minha família, muitos são batizados, servem e tal. Mas foi assim que eu comecei. Mas como que você entendeu que Deus estava chamando você para ser pastor? Porque o chamado é algo que nós identificamos, mas é com o tempo. Quando que você falou assim, é isso mesmo que Deus quer? Esse cara que pregou para mim, hoje pastor, na época ele era diácono. Eu nem sabia que era diácono. Então na época ele era diácono. E ele era um grande estudioso da Bíblia. Por isso que eu falei que eu comecei a tentar pegar na Bíblia, não dava. Ele era bom de Bíblia. E aí, veja, até mesmo antes de eu confessar a Cristo publicamente na igreja, quando o pastor perguntava, ele passava o sábado inteiro estudando a Bíblia. Inteiro lá, de meio-dia até umas 7 da noite, estudando a lição da escola bíblica. Eu nem sabia o que era a escola bíblica. Então eu nunca tinha ido numa escola bíblica e eu passava o sábado estudando a lição com ele. Então, tipo assim, tem o caderninho, né? Não sei como é, mas tinha o caderno da lição da escola dominical. A gente passava o sábado, e uma lição devia ter, sei lá, meia dúzia de páginas, mas a gente passava o sábado inteiro pegando todas as referências cruzadas, e não sei o que, eu enchia um caderno de coisas, e eu nem ia à escola dominical. Aí eu falei, caramba, aí foi quando ele falou, então vamos pra escola, vamos pra igreja. Então quando eu fui pra igreja, respondendo a pergunta, eu manjava já de como estudar a Bíblia, porque eu estudava pelo menos a lição. Então a primeira escola dominical que eu fui, cara, eu sabia tudo da lição. Eu sabia tudo. O professor não estava bem preparado. E aí, porque eu passei a tarde inteira do sábado estudando horas e horas. Mas já era tipo aquele professor senhorzinho já ou não? Entendeu? Tá. E aí eu ficava só... mas daí tu pegou pesado também, né? Raso, tal, não sei. Não, eu nem era crente. Eu não era nem batizado. E aí eu me lembro, por exemplo, a primeira que eu fui foi a história de Davi e Nabal. O Nabal, que não queria dar, porque o Davi meio que tinha uma gangue, né, na época, e ele saía, enfim, cobrando das pessoas e tudo mais. E aí a Abigail foi lá e apaziguou, não sei o quê. E o cara não sabia explicar direito, levantei a mão e falei, nesse caso, aí citei o texto, o cara ficou me olhando, porque eu não era crente. Então, respondendo, né, quando eu senti o chamado, desde antes de me converter, semanas antes da minha conversão, eu já estava envolvido com o estudo da Bíblia. Então eu comecei a estudar a Bíblia rápido. Tipo assim, eu me converti, com 1 mês ou 2 eu tinha lido a Bíblia. Nossa. Eu tinha lido a Bíblia. Já tava com sede já. Já tinha lido a Bíblia. E aí, a área da apologética, né, da defesa da fé, sempre me apaixonou. Exatamente. Eu sou apaixonado até hoje pela defesa da fé. O primeiro curso que eu fiz na minha vida
foi na área da apologética. A primeira formação que eu tenho na área é apologista, né? Eu trabalhei uns 7 anos no Instituto Cristão de Pesquisa, no ICP, que tem a Bíblia Apologética, não sei se você lembra, a Revista Defesa da Fé, sim. Saudosa Defesa da Fé. Trabalhei, tem muitos artigos meus ali. Legal, cara. E eu sempre me apaixonei por essa área da apologética, portanto, do ensino. Então, todo apaixonado pelo ensino tá ali no lado do ministério, entendeu? E aí, com pouco tempo de fé, o pastor me convidou para dirigir uma congregação. E aí eu comecei a dirigir uma congregação, e aí vem o desejo pastoral, né? A paixão pelo cajado, pelo pastoreio. E qual foi o maior desafio que você teve assim durante a sua... É que na verdade, uma vez pastor, né? Sempre pastor. Então ainda você tem uma jornada muito longa pra frente aí. Mas qual foi o seu maior desafio como pastor até este momento? Que você teve assim um momento e você falou, nossa, esse dia foi complicado. Cara, eu era da Assembleia de Deus, fiquei pastor muito rápido, assumi cargo pastoral mesmo sem ter a consagração pastoral muito cedo, e depois eu me tornei pastor de setor, de campo, pastor de outras igrejas, pastor de pastores e tudo mais. E um dia o presidente me chamou lá e falou assim, olha, eu quero mandar você para uma cidade no interior de São Paulo, é a cidade de Lins, no interior de São Paulo. Lins é perto de Marília, 400 e poucos quilômetros. Eu nunca tinha ido a Lins. Primeira vez que eu fui lá, eu fui para assumir a igreja e morar lá. Minha filha era bebê, então um desafio. Parei na frente da igreja às 6h30, o culto começava às 7h, falei, mano, agora a gente vai morar aqui. E o pastor da igreja, que ia sair, no fim da história, ele decidiu não sair, ele continuou na igreja sendo o segundo. Então ele foi pastor durante 15 anos, e o presidente me colocou como pastor, e ele ficou como segundo pastor. Meu amigo, foi um desafio. Por quê? O pastor de lá, ele ficou durante esses 15 anos, mas ele ficou rico. Porque ele era dono... Você já ouviu falar de Microlins? Eu fiz curso lá. Ele é o dono da Microlins. Nossa, então... Da Instituto Embeleze, Microlins, não sei o quê, que é o Semenzato. Sabe do Semenzato do Shark Tank? Sim. Ele é o pai do Semenzato do Shark Tank, era o pastor dessa igreja. Os empresários, investidores lá. E aí, esse pastor, Semenzato, que dorme no Senhor e tal, ele, que é o pai do Semenzato lá do Shark Tank, ele foi uma pedra no sapato pra mim. Porque eu era muito jovem e ele era velho. E aí eu assumi, ele ficou como segundo. Ali eu aprendi muita coisa, meu irmão. Porque eu cheio de gás ali, novo, né? E pregando, eu já tinha uma formação em teologia nessa época. Então, pregando com segurança nas escrituras e tal, mas aí eu sofri muito com perseguição, assim, nesse sentido, porque ele não gostava, e aí foi muito difícil, meu irmão. Foi muito questão difícil. Da maturidade, também achar que você não tá pronto pra... Porque, tipo assim, ele ficou 15 anos na igreja. Eu assumi, e a igreja deu um boom, assim, de crescimento. Abrir igrejas, comprando terreno, construindo, inaugurando, isso aqui. E aí eu sofri um pouco. Então, esse caso foi um desafio para mim. Hoje não seria um desafio, porque com a experiência, eu chamaria esse cara para tomar um café e tal. Eu falei, vamos caminhar junto, tal. Mas na época, eu era muito novo. Eu tô falando quando eu tinha uns 23 anos. 23 anos? É. E sendo pastor de campo, numa cidade que eu não conhecia. É um desafio, né? Muito grande, né? Muito grande. Esse desafio me fez crescer muito. Infelizmente, em pleno século XXI, nós temos preconceito quanto à teologia, que é o estudo sobre Deus, né? Para você, qual a importância da teologia na vida de uma pessoa que é cristã? A teologia formal, ela pode sim ter algum efeito colateral. Mas o estudo sobre Deus é imprescindível para a formação do caráter de Cristo na nossa vida e para capacitação da vida do crente para levar o ministério avante. Quando eu falo teologia formal, porque tem várias matizes da teologia. Então, precisa ficar claro, cara, sou diretor de uma escola de teologia, uma escola consolidada há quase 20 anos. E veja o que eu vou falar.
a teologia não ensina tudo sobre Deus. A teologia não ensina tudo sobre Deus. Aliás, a Bíblia não fala tudo sobre Deus. A Bíblia fala o que a gente precisa saber. A Bíblia revela Deus na medida que a gente pode entendê-lo. Então, um Deus que é... Porque hoje em dia a pessoa fala, eu fiz doutorado, eu sou doutor em divindade. Aí fala, caramba, o cara é doutor em Deus, velho. Então, como é isso? Se Deus é insondável, como funciona? Então, a gente tem que saber que quanto mais a gente conhece sobre Deus, mais a gente tem a conhecer. E que a Bíblia, ela diz sobre Deus o que ele quer falar sobre ele. Não é tudo. A gente vai passar a vida inteira estudando e a gente não vai conhecer tudo sobre Deus. Mas buscar o conhecimento sobre Deus, a obra de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus, e dessa busca você divide isso em áreas. O que a teologia faz? Divide em áreas. Então, a teologia sistemática. Tá, vamos falar sobre salvação, soteriologia. Ao invés de você buscar o ensino sobre soteriologia, ver a soteriologia na Bíblia inteira, a Bíblia divide em sistemas. Então, o que Gênesis trata, o que Paulo escreve, o que o Novo Testamento faz, o que os profetas... Então, a teologia facilita a busca do cara que quer saber mais sobre Deus. Mas a gente nunca pode perder de vista o fato de que a gente nunca vai saber tudo. Não tem essa conversinha de doutor e não sei o que lá. Não. Você pode fazer doutorado, super respeito, tudo, mas saber tudo sobre Deus, ninguém. Não dá. E outra coisa, se a gente fosse suficiente... assim, na questão de entender Deus em sua plenitude, Deus não seria Deus, correto? É um Deus falso. Porque daí... o verdadeiro é insondável. É insondável. César, muitos pastores têm formas diferentes de pregar, né? Alguns pregam na forma temática, outro textual, outro expositivo. Qual que é a sua forma de pregar? E qual que você acha mais coerente? Depende. Porque tá na moda, até por conta dos Nicodemos e Hernandes da vida, que são caras que fantásticos, especialmente o Hernandes é um amigo pessoal, tal, então são caras fantásticos. Mas eles defendem que a pregação bíblica é a pregação expositiva. Eles citam vários momentos, tal, tudo mais. Só que quem é pastor de igreja sabe que a importância de um bom sermão temático. Sim. Às vezes, Caio, a igreja precisa ouvir sobre oração. E aí, se você expor um texto só, não sei se é legal naquele momento, mas talvez a igreja precise de mais exemplos. E aí você pode expor um tema e não exatamente um texto. Então, a minha pregação, os meus sermões geralmente são expositivos. Geralmente são sermões expositivos, em 90% das vezes, mas eu não dispenso um bom sermão temático. E essa divisão de sermão temático ou expositivo textual, os três principais, né, o top 3 aí e tal, eu acho que é legal. Essa divisão também é humana, sabe? Porque quando você pega, sei lá, pega o dia de Pentecostes e a pregação de Pedro. Pedro fez uma exposição? Não. Ele busca textos de um monte de lugares, tal. Jesus também, muitas vezes, ele não está expondo um texto. Ele cita textos. Jesus era um pregador que citava muitos versículos, centenas de versículos. Mas não dá para dizer que Jesus pregava expositivamente, ou que Pedro era um pregador exatamente expositivo. Você pega o sermão de Pedro no capítulo 3, para o capítulo 4, na cura do coxo, também não é exatamente um sermão expositivo, entende? Ele está falando ali da messianidade de Jesus. Então ele está talvez mais temático do que expositivo. Então, eu prego expositivamente, amo a exposição do texto, mas eu não fecho questão, nem mato nem morro por isso. Eu acredito que quem lidera sabe a importância de um bom sermão temático também. Mas você não fica só, por exemplo, em um tipo de pregação, você varia muito. Não entendi. Como assim não fica por exemplo, em um tipo de pregação? Tem gente que só prega expositivo e nunca prega temático. Não, então, eu geralmente prego expositivo. Sim, é verdade. Mas 90-10 aí,
de sermão temático também. Tá, show de bola. E já que a gente tá falando sobre teologia... E você prega eu positivo? prego, depende muito. Às vezes a igreja ela faz uma escala sobre pregações temáticas. Aí um assunto como a igreja pode ser diferente Sim, no sim. mundo. Aí a gente, né, Obedece. obedece, entendeu? Aí vai de dia para dia. Como que nós podemos identificar uma seita? Quais são as características de uma seita? Porque hoje Legal. em dia as pessoas vão procurar algumas igrejas para congregar e não sabem, opa, aqui é uma seita e eu Tá. não sei. Vamos lembrar das 4 operações matemáticas. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Pensa assim, na multiplicação, uma seita sempre... Desculpa, na adição, uma seita sempre adiciona algo à Bíblia. Uhum. Então você pega, por exemplo, os adventistas do sétimo dia. Eles adicionam, é a Bíblia. Tudo bem, eles creem na Bíblia, mas é a Bíblia mais a Ellen White. Tudo que a Ellen White fala é sagrado. Quando eu falo isso, os adventistas não gostam de ouvir. Só que quem é adventista de verdade, raiz, sabe que na escola sabatina, eles dizem assim, vamos abrir a palavra de Deus, e citam livros da Ellen White. Uhum. Entendeu? Na prática é isso. A Testemunho de Jeová é a Bíblia, tudo bem, tem a Bíblia, mas também tem a sentinela. Também tem o conhecimento que conduz à vida eterna. Também tem, sei lá, milhões que agora vivem jamais morrerão. Uhum. Esses livros são sagrados para eles. Os Mormons têm o livro de Mormon. Tem Doutrinas e Convênios. Tem Joseph Smith, pérolas né? de grande valor, exato. São 3 principais, né? Doutrinas e Convênios, Pérolas de grande valor e principalmente o livro de Mormons. Então, adicionou algo à Bíblia, seita. Não é só a Bíblia, é a Bíblia mais alguma coisa. E isso pode ser oficial ou extraoficial. Oficial, como no caso dos Mormons. Os Mormons ele tem uma Bíblia, a Bíblia, que quando termina Apocalipse começa o livro de Mormon. E quando termina o livro de Mormon, começa Doutrinas e Convênios. Quando termina Pérolas de grande valor. Então, na cara dura. Agora, tem os velados, como por exemplo os adventistas, que se eu falo isso, o adventista, não, nós não somos. A Ellen White, só que na escola sabatina chama de palavra de Deus. Entende? Então, adicionou algo à Bíblia, seita. Vamos lá, adição, subtração. A seita sempre subtrai algo da pessoa de Deus. Sempre. É uma regra. Eu citei adventista, de TJ, vamos continuar, vamos TJ. Jesus não é Deus. Então, subtraíram de Jesus sua divindade. Para os Mormons, né? Para os Mormons, Jesus também não é divino. Para as TJs, o Espírito Santo não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Então, subtraiu alguma coisa da divindade, então é uma seita. Então, na adição, adiciona alguma coisa à Bíblia, na subtração, subtrai alguma coisa da palavra de Deus, na multiplicação, multiplicam os meios de salvação. A salvação é graça, mas é graça mais guardar o sábado. Se você não guardar, multiplicado, tem uma multiplicação aí. Sim. Para as TJs, bater de porta em porta. Quando você sai de manhã e que você vê um monte de TJ no seu bairro, coalhado de TJ no bairro de porta, não é exatamente que eles são preocupados com a evangelização do mundo, não sei o que lá. É que para eles, se uma Testemunha de Jeová não sai de porta em porta tantas horas por mês, ela não é salva. Ela não é salva. Tem a ver com a salvação. E quando eu falo isso aí, Testemunha de Jeová que não gosta, vamos lá, eu não lembro agora porque mudou em 2000 a quantidade de horas, tá? Mas X horas, não importa, que 10 horas por mês. Se você não... Toda seita é muito organizada. A Testemunha de Jeová, porque você só pode controlar aquilo que você tem... Você só pode controlar, dominar aquilo que você tem controle. Então, seitas são organizadas. As Testemunhas de Jeová são contadas mensalmente. Então, no dia 30 de cada mês, dá para saber quantas milhões de Testemunhas de Jeová existem no mundo. Literalmente. Nossa. Então, tipo assim, 4.712.496. Um exemplo. Todas as Testemunhas de Jeová são contadas mensalmente. Se você não vai de porta em porta aquele tanto de horas naquele mês, você não é contado. Louco. Literalmente. Loucura. Eles chamam de perder o privilégio. Você perde o privilégio de Testemunho de Jeová. Entende? Então, multiplica os meios de salvação. E, por último, na divisão, as seitas, elas dividem com Deus a fidelidade dos membros. Por exemplo, você tem que ser fiel a Deus, ok, mas você tem que ser fiel
a nós na mesma proporção que você é fiel a Deus. Entendi. Tipo assim, só a nossa igreja. Exclusivismo. Exclusivismo. Só a nossa igreja. Só a gente. Por exemplo, se você for numa igreja adventista agora e falar assim, legal, quero congregar aqui. Tá, você tem que se batizar. Por quê? Porque agora sim você tá na verdade. Então, e você, depois que você é adventista, você não pode mais frequentar outra igreja e conhecer misericórdia, porque lá é a Babilônia grande. Aqui é a verdade. Então, a seita, por exemplo, uma testemunha de Jeová. Vamos dizer que você é meu filho e nós dois somos TJs. Aí você se converte. Se você se converter, eu não posso mais conversar com você. Nem bom dia. Não é mais não é irmão na fé, Não, nada? Se você morrer, eu não posso ir no velório. Se você casar, eu não posso ir ao casamento. Porque se eu for, eu vou ser desassociado. Entende? Então, a divisão, eles dividem com Deus a glória de Deus, a fidelidade que o fiel tem que ter com Deus, também tem que ter com a organização. Então, com as 4 operações matemáticas ficam fácil. Então, adicionam algo à Bíblia, subtraem algo da pessoa de Deus, multiplicam os meios de salvação e dividem com Deus a fidelidade dos membros. A partir dessas 4 operações, é possível identificar uma seita. Se não me engano, os TJ, eles têm até um livrinho, acho que um livrinho antigo, que era como evangelizar os evangélicos. Adventistas também. Também Adventista? Também, Adventista então, também. Quando começa assim, aceita. Adventista também. Nossa, já pra onde tá chegando, gente. E como nós podemos reconhecer, já que a gente tá falando sobre seita e doutrinas, um falso profeta? Em Deuteronômio 18, tem algumas dicas. E também em Deuteronômio, 18 e também um pouquinho antes do 18, acho que 12 ou 13. Acho que Deuteronômio 13 também fala. O Deuteronômio 18 vai dizer o seguinte, que o profeta falso é aquele que fala uma coisa e a coisa não acontece. Ele fala em nome de Deus, quando Deus não falou, e aquilo não funciona. Jeremias também fala, né? Jeremias também. Mas começa lá em Deuteronômio. Então, um profeta profetizou, um cara fala que é profeta, profetizou alguma coisa, não funcionou, é um falso profeta. No capítulo 13, ele vai mais além, ele vai dizer o seguinte: se alguém profetizar alguma coisa e acontecer, mesmo assim é possível que ele seja um falso profeta. Como assim? Eu vou ler o texto. Ele diz assim, deixa eu achar aqui que vai ficar mais fácil, porque eu não gosto de citar o texto truncado, né? Vamos lá. Deuteronômio, eu acho que é o capítulo 13. Vamos lá. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, anunciar um sinal ou prodígio e suceder o sinal e prodígio que ele houver falado, mas depois disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, sirvamos. Quer dizer, o cara profetizou e aconteceu, mas na sequência ele falou, vamos após outros deuses. Não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Então, tem o profeta, o falso profeta, aquele que fala e a coisa não funciona, que isso é muito comum. Mas aquele que fala, funciona, mas ele é um herege. Se ele fala, acontece, e ele é um herege, ainda assim ele é um falso profeta. No Didaquê, tudo bem, vai. Eles vão sair da Bíblia agora um pouco, mas o Didaquê é um documento da igreja do século II e tal. No Didaquê, o Didaquê diz assim, que se alguém pregar o evangelho e depois de pregar o evangelho pedir dinheiro para si, também é um falso profeta. Então hoje... algumas formas aí de identificar os falsos profetas. Se colocar no caminhão não cabe muito não. Hoje em dia vai... É isso aí. Vai encher. Ô César, você faz parte lá do debate da rádio lá. Qual foi, cara, assim, um momento que você teve com alguns dos debatedores lá, que você falou assim, nossa, hoje a coisa foi boa aqui. Eu sei que você um dia fez um debate, você mesmo, com a Alana Holder, né? Que é de uma igreja inclusiva, tudo mais. Foi a Alana Holder o debate mais assim que você falou, cara, foi um debate top, ou teve outros também? O da Alana Holder foi icônico porque ela defende umas coisas que ela mesma atacava. E foi relativamente fácil, na verdade. Refutar as ideias? É muito fácil, porque ela defende umas ideias que antibíblicas. Então vamos pro texto. Não resiste ao texto. Não resiste ao texto.
Mas, por exemplo, o debate que eu fiz com o Carlos Moisés, do Voz da Verdade, aí foi um debate um pouco diferente. Porque o Voz da Verdade defende uma heresia que muita gente confunde com o unicismo. É um tipo de unicismo, mas chama-se modalismo, ou sabelianismo modal. Porque o Sabélio, o cara do século II, ele disse assim, não existem 3 pessoas. Existe uma única pessoa com 3 operações. Então é difícil. Por exemplo, você vai conversar com o TJ. TJ é unicista. Tudo bem. É diferente. Mas quando você vai conversar com um modalista, então é complexo. Ele defende um Deus como se fosse um único personagem com máscaras diferentes, com roupas diferentes, com manifestações diferentes. Então é um pouco diferente para você fazer essa apologética, entende? Então é uma apologética um pouco mais profunda, você tem que, enfim, então tem... É uma ideia meio do arianismo, que negava assim, falava que era separado, o Espírito Santo é uma pessoa, tal, é um tipo de arianismo, mas o sabelianismo modal, ele atribui os papéis, diferente do arianismo, mas com um único personagem. Então, por exemplo, é um rolo, é uma salada mista. É daí que nasce o patripacionismo, uma doutrina que diz que quem morreu na cruz foi o pai e tal. Então, aí é um debate um pouco mais rebuscado, que você tem que saber um pouco de teologia da história da igreja, os heresiarcas da igreja, Nestório, Cefaloário, Apolinário, não sei o que, esses caras, para você, o próprio Sabélio, tal, quem foi, como é que começa e tudo mais, a história dos primeiros patriarcados da igreja, a Escola de Alexandria também. Escola de Alexandria, que é um berço também para algumas dessas heresias importantes, e todas elas relativas a Cristo. Então, respondendo, né, teve debate assim que você fala, então aí já é um debate diferente. Um outro debate, por exemplo, também com um padre. Eu debati com um padre falando sobre a virgindade perpétua de Maria. Então, são coisas assim mais... um buraco mais embaixo. Delicado, porque, mais delicado. Do que mais. Com a Lana. Embora com a Lana, aí sim teve uma viralização gigante, mas teve sim debates mais difíceis. Imagina, eu assisti o debate com a Lana Holder e também assisti do Carlos Moisés. Eu acho que o Carlos Moisés, ele se embananou muitas vezes, ele pegava as coisas, não sabia onde estava, aí eu falei, quando começa assim... A Lana Holder, você conheceu pessoalmente, mas parece uma mulher muito inteligente. Ela é muito legal, cara. Tem uma oratória boa. Não, ela é muito legal, muito inteligente, agradabilíssima, sabe? Imagina. Ela foi muito... Por exemplo, então ela chega lá na rádio, ela chegou bem mais cedo, tal, com a esposa dela, e ela chegou assim, meio pisando em ovos, tal, porque, tipo assim, é um debate. Então ela é acostumada com programas de auditório. Tipo assim, ela vai lá no Super Pop, aí colocam lá 2 travestis, 2 não sei o que e tal, e ela no meio ali e tal. Agora ela vai num debate. Já é outra coisa. Teológico. Né? Coloca a reputação dela em risco também e tudo mais. Exato, né? Entendeu? Então ela chegou lá, assim, ela pediu se a gente podia orar antes e tal. Eu falei, vamos orar. Aí todo mundo deu as mãos, ela orou, tudo mais. Muito legal, muito legal. E eu falei pra ela, quando eu percebi que ela tava muito, assim, fechada, né? Eu falei, Lana, eu não te conheço pessoalmente, só de nome, mas, cara, eu quero te tranquilizar, você vai ser amplamente respeitada nesse debate, pelo amor de Deus, eu não vou... Eu penso completamente ao contrário do que você pensa. Vai ter debate, entende? Não vai ser conversa de comadre, não, mas... fica tranquila que eu vou te respeitar. Quando eu falei isso, parece que ela se acalmou. Até a mulher que a acompanhava, que ela fala esposa, ela falou, nossa, né, a gente nem aceita muito, porque esse meio, todo mundo fica só jogando pedra, não sei o que, tal. Não, eu vou debater ideia. Fica em paz, não vou te afrontar, não vou te desrespeitar. E, cara, foi o debate que eu fiquei mais bem comportadinho, foi esse, porque... Mas aí você falava assim, peraí, você tá confundindo, tá. Exato, todo cheio de dedos. É que claro, você é bem tranquilo, se fosse eu ia falar, peraí, tá tudo errado aqui, tia. Dava vontade da tapa na mesa, dava, mas é que eu também sabia que com certeza ela devia ter meia dúzia de advogados ali esperando pra dar o bote. Você tinha noção do que tava acontecendo ali, exatamente. né?
Certo, a gente já tá chegando ao fim do podcast, né? A gente não vou prolongar muito o seu tempo. Espero que você venha outras vezes aqui. Legal. Mas eu queria que você, assim como a gente faz com todos os convidados aqui, apresentasse, né, o seu projeto ou o seu curso. Você tem curso de teologia. Inclusive, quando você começar a falar, eu vou deixar o QR Code aqui o pessoal entrar no seu site lá e comprar o curso e tudo mais. Fale um pouco sobre o seu curso, os seus métodos e tudo mais. Cara, eu vou escolher aqui a formação em teologia. A gente tem dezenas de cursos online, cursos presenciais, cursos, enfim. Eu vou falar do curso de teologia. Sim. A FTB tem uma formação em teologia livre fantástica, material de capa dura, tamanho grande, com a letra boa, com um projeto editorial fantástico, número 1 no Brasil, premiado inclusive sobre isso, e com um suporte pós-matrícula muito legal. Então, plantão tira dúvidas, você recebe material em casa, estuda, qualquer dúvida você chama pelo WhatsApp. Você tem professores para te atender. Ainda mais da pandemia para cá. Antes não era pelo WhatsApp, da pandemia para cá ficou pelo WhatsApp também. Videoaulas, para cada matéria tem videoaula, estágio supervisionado na igreja e uma promoção muito legal para quem está se matriculando nesse começo de ano. A pessoa estuda durante, 3 semestres, que é o primeiro nível, ou 8 semestres, 4 anos o curso completo, e ela paga só um semestre. Um semestre? Então você imagina, você vai estudar um curso de bacharelado em teologia, custa R$240 por mês, que é barato. Só que você paga só 6 meses. O resto não precisa pagar. Tá assim no site. Quem quiser, vai lá no site, faculdadebethesda.com.br, Faculdade Bethesda, tudo junto, minúsculo, faculdadebethesda.com.br, você vai conseguir se inscrever em um desses projetos. E normalmente, eu não sei se o seu curso é assim, mas é reconhecido pelo MEC o seu? A gente tem materiais, a gente tem cursos com reconhecimento do MEC, e esse que eu tô falando é livre. É livre? É livre. Tá. É livre. E é interessante você falar sobre isso. Por exemplo, a FTB, a faculdade que a gente trabalha, ela tem projetos de white label que a gente cede o nosso conteúdo para outras instituições. Então, por exemplo, tem 2 instituições que são reconhecidas pelo MEC com esse mesmo material nosso, que eles pagam royalties para a nossa instituição. Mas nós optamos por deixar esse curso como livre, porque o MEC, quando você coloca um curso reconhecido pelo MEC, então você tem que ler a cartilha do MEC em teologia. Então, por exemplo, você é presbiteriano, não é? Isso. Então, para você ser pastor presbiteriano, tudo bem, tem o Mackenzie, que é reconhecido pelo MEC, mas o que vale é o livre. É o curso de teologia livre. Por quê? Porque o curso de teologia livre é também livre dessas coisas. Então, porque daí quem define é a própria instituição, né? Isso, ensina teologia de verdade. Então, quem quiser aprender teologia mesmo, tem essas possibilidades aí no faculdadebethesda.com.br. Beleza. César, fala pro pessoal suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, Instagram, Facebook, YouTube. Pode falar um pouquinho. Eu tô em todas as redes como César Cavalcante, meu nome é com S. Eu mandei errado a primeira vez, mandei com C. Então, todo mundo. É erro de cartório, cara. Mas no fim ficou legal, porque se você colocar S-E-Z... Já aparece meu nome. Então, S-E-Z-A-R, César Cavalcante. César Cavalcante tá no Facebook, no TikTok, no Instagram, em tudo quanto é lugar. No YouTube, canal do YouTube, César Cavalcante. Sempre César Cavalcante, você vai achar. E se Deus quiser, você vai encontrar bastante conteúdo ali, podcasts, tocadores de podcast, tudo mais, você encontra. César Cavalcante, você acha. Beleza. Gente, é isso, tá? Agradeço novamente ao César Cavalcante, né? Por estar aqui, tá? Novamente não, porque ele não veio ainda, né? Foi a primeira vez agora, né? Mas eu creio que ele vai vir mais vezes aqui, se Deus quiser. Então não se esqueça, entra lá no curso dele, vai estar aqui em algum lugar o QR Code, tá? Acessa lá, vê lá quanto que é o preço, tudo mais, vê se vale a pena para você, o investimento, tudo mais. Creio que sim, porque teologia é sempre algo a mais, você nunca perde, sempre ganha, conhecer mais e mais sobre Deus, né? E é muito importante. Então é isso, gente. Muito obrigado, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Então, até o próximo podcast. Tamo junto.